Olá a todos e bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje trataremos da nomenclatura química de bases e sais. Se vocês ainda não viram os vídeos sobre ácidos e ânions, recomendo que vocês assistam antes. E se vocês já viram, parabéns, vocês passaram pela parte mais difícil, agora é bem mais tranquilo. O link para esses vídeos estará na descrição. Bom, a água é capaz de se autoionizar, gerando espécie positiva H+, e gerando a espécie negativa OH-. Qualquer substância que ao ser misturada com a água também gera íons H+, chamamos de ácido. E as substâncias que geram íons OH- nós chamamos de bases. Pois bem, as bases são as substâncias que em meio aquoso podem liberar íons OH-. Na verdade, que podem liberar apenas íons OH- como a parte negativa. Então, a base é originalmente uma substância sem carga. Quando ela entrar na água, vai liberar uma parte positiva, que vai definir qual base estamos falando, e o OH-. Não necessariamente um único, pode ser mais de um. A maioria das bases é insolúvel em água, exceto as bases dos elementos das famílias 1A, 2A e as bases derivadas do hidróxido de amônio. Falaremos mais sobre ele mais tarde, mas a princípio são apenas essas. E a maioria das bases é iônica, ou seja, diferentemente dos ácidos, mesmo em estado sólido, a base já é feita de íons. O ácido apenas forma íons quando em contato com a água. Por isso a gente diz que o ácido ioniza, diferentemente da base, que em contato com a água apenas separa seus íons, ela dissocia. A única base que não apresenta ligações iônicas é, mais uma vez, o hidróxido de amônio e seus derivados. Todas as ligações aqui são covalentes e por isso ele acaba ficando numa categoria separada de bases. Bom, para nomear a base não precisa pensar muito. Basta você dizer hidróxido de e o nome do metal que compõe a parte positiva, que compõe o cátion dessa base. No final você pode acrescentar o NOx para diferenciar bases de um mesmo elemento. Porém, elementos da família 1A, 2A, prata e zinco não precisam dessa diferenciação, pois apresentam apenas um NOx em condições normais. Então vamos lá. Aqui nós temos o NaOH, uma das bases mais comuns que vocês vão encontrar. Popularmente ele é conhecido como desentupidor de pia, por seu efeito altamente corrosivo. E aqui nós temos o Na, que é o elemento sódio. Como ele é da família 1A, ele assume um único NOx, que como vocês podem ver aqui, como o OH- tem uma única carga negativa, o Na está com uma única carga positiva. Ou seja, ele está com NOx mais 1. Então, para nomear essa base, nós dizemos hidróxido de sódio. Vamos aqui embaixo. Dessa vez, o nosso elemento de carga positiva é o cálcio. Cálcio é da família 2A, ele assume um único NOx. Como nós temos duas cargas negativas, uma para cada OH-, o cálcio está com duas cargas positivas. Mas como ele assume um único NOx, nós não precisamos escrevê-lo, ele é apenas o hidróxido de cálcio. O ferro não pertence a nenhuma dessas categorias, então ele pode variar seu NOx, ele pode criar mais de um hidróxido. Nesse caso aqui, como nós temos 3 íons OH-, o ferro está com carga 3+. Então nós precisamos dizer qual é o seu NOx ao final da substância. Esse é o hidróxido de ferro 3.
Como uma revisão rápida, toda vez que o NOx for incluído na nomenclatura diretamente, ele é escrito com numerais romanos. Vamos aqui embaixo. Esse é o elemento estanho, que está balanceando duas cargas negativas, uma para cada hidróxido. Então esse é o hidróxido de estanho 2. Na prática, vocês estão vendo que basta vocês copiarem o número de hidróxidos, como o NOx, da substância. Aqui nós temos o bismuto, não pertence a nenhuma dessas categorias também, então essa substância é hidróxido de bismuto 3. Por fim, nós temos esse daqui, que nós já falamos antes, que é o hidróxido de amônio. Ele é derivado da amônia, não confundam. Quando tem A no final, nós estamos falando da molécula NH3, que foi apresentada lá atrás porque parece com um hidrácido. Mas ela na verdade é uma base. Como vocês podem ver aqui, ela gera em água o hidróxido de amônio. Quando nós estamos falando do íon, tem O no final. Quando nós estamos falando da molécula NH3, nós estamos falando só com A no final, não confunda. Existe uma outra nomenclatura de hidróxidos que é um pouco mais complexa, porque exige que você grave quais são os NOx dos elementos. Não recomendo utilizá-la, até porque essa nomenclatura ficou obsoleta. Mas como vocês podem ter que ler essa nomenclatura e ter que reconhecer, ela também está sendo apresentada aqui. O ferro atinge os NOx normalmente mais 2 e mais 3. Como nós podemos diferenciar os dois? Podemos dizer só hidróxido de ferro 2 e ferro 3, ou podemos utilizar o mesmo sufixo de ácidos, que é o sufixo ico ou oso, como uma revisão rápida. O oso veio do sufixo ito, e como ele tem a letra I, vocês lembram que é o NOx pequenininho. O ico veio do sufixo ato, então vocês lembram que é o NOx grande, o NOx maior. Então o ferro OH2 vira o hidróxido ferroso, que é o menor NOx, e o ferro OH3 vira o hidróxido férrico. Mesma coisa aqui embaixo, o chumbo atinge os NOx mais 2 e mais 4. O mais 2, como é o menor, vira o hidróxido plumboso. O mais 4, como é o maior, vai virar o hidróxido plúmbico. O ouro pode variar também seu NOx. Ele varia entre os NOx mais 1 e mais 3. O menor é chamado de hidróxido auroso, ou o maior chamado de hidróxido áurico. Lembrando, para utilizar essa nomenclatura, vocês precisam gravar qual é o NOx correspondente a cada elemento. Como normalmente eu sou preguiçoso, eu prefiro não utilizar essa nomenclatura justamente por causa disso. O cobre, que varia entre o NOx mais 1 e mais 2, vai gerar o hidróxido cuproso e o hidróxido cúprico. Oso sempre o menor e o ico sempre o maior. E é isso. Nomenclatura de hidróxidos, como vocês viram, é bem rápida. Mas tem uma nomenclatura associada que é a nomenclatura dos cátions. Se vocês removerem a parte hidróxido D da nomenclatura anterior, basicamente vocês estavam nomeando os cátions que foram apresentados. Todos os cátions que apareceram antes foram de elementos isolados. Eles são cátions elementares, tirando o NH4+, e o H3O+, que são chamados de íons ônio. Vamos falar sobre eles um pouquinho depois, mas não são uma nomenclatura tão comum assim. Existem alguns elementos que em NOx muito alto ainda ficam presos a um oxigênio, mas ainda conseguem gerar cátions. Ou elementos muito eletronegativos, como não metais.
Nesse caso, como são cátions com oxigênio, nós chamamos de oxicátions. Não tem muita criatividade mesmo. Por último, nós temos os cátions orgânicos e complexos. Da mesma forma que os ácidos, eles não são tão comuns assim e possuem uma nomenclatura própria, por isso não serão tratados nesse vídeo. Então vamos aos cátions elementares. Basta você dizer cátion, para você diferenciar do elemento neutro, o nome do elemento, normalmente é um metal que forma cátions, porque eles são mais eletropositivos, e entre parênteses você inclui o NOx desse elemento. Lembrando, 1A, 2A, prata e zinco dificilmente variam seu NOx, então você não precisa escrever o NOx para eles. Vamos a alguns exemplos aqui embaixo. SB é difícil de reconhecer, mas se vocês procurarem bem na tabela, vocês vão ver que é o antimônio. Como ele tem carga mais 3, ele é o cátion antimônio 3. Pu, lá embaixo da tabela, ele é um elemento radioativo, ele é o plutônio. Como ele tem carga mais 4, ele vai ser o cátion plutônio 4. Bário, ele é da família 2A. Aqui está escrito como bário 2, mas esse 2 nem é necessário. Por quê? Porque ele sempre vai assumir NOx 2. Como químicos geralmente são preguiçosos, a nomenclatura é feita para você omitir o máximo de coisas possível. Como a química já indica que o bário quase sempre, mas para todos os efeitos, sempre vai assumir um NOx mais 2, basta vocês dizerem que esse é o cátion bário. Por último, aqui nós temos um cátion altamente venenoso, por isso vocês não vão encontrar normalmente, mas é mais um exemplo que está aí. Ele é o elemento tálio. Como ele tem carga mais 1, ele é o cátion tálio 1. Aquela nomenclatura de ico e oso também vale aqui. O antimônio assume os NOx mais 3 e mais 5, então esse seria o cátion antimonioso. É um nome horrível e não é muito usual, então vocês não precisam gravar muito isso daí, basta vocês dizerem que é o cátion antimônio 3. O tálio assume os NOx mais 1 e mais 3, então esse seria o cátion taloso. Mais uma vez o nome fica bem esquisito, é difícil de ser mostrado, então vocês não precisam focar muito nisso. Basta vocês dizerem o nome do elemento e o NOx. Então vamos lá, oxicátions e cátions ônio. O oxicátion não tem uma nomenclatura muito bem definida, mas com certeza ele vai ter o sufixo -ila no final. Aqui, por exemplo, o N pode fazer os oxicátions NO+, ou NO2+. Para diferenciá-los, nós usamos nitrosila, que veio de nitroso. Se vocês olharem aqui, o NOx dele é mais 3, igual ao do ácido nitroso. E nitrila, que veio do ácido nítrico. NOx mais 5, igual ao ácido que eu acabei de dizer. Só que não existe um padrão muito grande para isso. O VO2+, que veio do elemento vanádio, é o pervanadila. Enquanto que o VO com carga 2+, ele é o vanadila. Aí entram questões históricas também, de qual foi descoberto primeiro. Vocês não precisam aprender essa nomenclatura, ela está mais aqui para vocês verem que ela existe. Quando nós temos uma molécula neutra e adicionamos um H+, para transformá-la em cátion, nós usamos o sufixo ônio. Pode ser o sufixo ínio também, mas ele não é tão comum assim. Então a amônia, quando recebe o H+, vai virar o amônio. A água, quando recebe o H+, vai virar o hidrônio.
Lembrando que hidro significa água em grego. O flúor, ele normalmente forma o HF. Quando ele recebe um H+, ele vira o H2S+, ele vai virar o fluorônio. O enxofre, que consegue formar o H2S. Quando ele recebe mais um H+, ele vira o sulfônio. De todos os íons ônio, os mais comuns na química inorgânica são esses dois primeiros. Eles geralmente são apresentados como exceções, mas eles fazem parte de um padrão bem obscuro. Os que vocês precisam gravar são justamente esses. NH4+ é o amônio, e o H3O+ pode ser chamado de hidrônio ou hidroxônio. Por que ácidos e bases são tratados primeiro? Os íons H+ e OH- não conseguem existir juntos em solução em grande quantidade. Quando você mistura os dois na água, eles são tão corrosivos que reagem um com o outro para formar moléculas neutras de água. Ou seja, um cancela o efeito do outro, por isso chamamos essa reação de neutralização. Quando o ácido e uma base reagem entre si, seus íons H+ e OH- vão se neutralizar. Os outros íons que eles tiverem vão deixar para trás em solução. Essa reação chamada neutralização vai formar o que chamamos de sais. Ou seja, nós temos aqui um ácido qualquer e uma base qualquer. O H+ e o OH- deles reagem, sobrou um ânion que veio do ácido e um cátion que veio da base. Esses dois se juntam para formar sais. Quando nós estamos em água, não necessariamente eles vão se juntar e formar um sal sólido, eles podem continuar dissolvidos, que aliás é o que normalmente acontece. Mas quando misturamos o ácido e a base puros, eles vão formar justamente o sólido e um pouco de água. Agora vamos para a parte mais variada da nomenclatura inorgânica, os sais. As únicas exigências para ser um sal tem que ter pelo menos um cátion, que não é H+, e pelo menos um ânion, que não é OH-. Vocês podem ver aqui que os sais podem ter várias cores. A maioria dos sais, na verdade, são brancos, mas esses daqui apresentam cor porque são sais de metais de transição. São bem visualmente atraentes, só não são utilizados como tintas porque qualquer água que você passe vai dissolvê-los. Então eles não se agarram bem à superfície. Eles sairiam na primeira lavagem, por exemplo, se fossem usados como tintas de roupa ou de parede. Para vocês nomearem os sais, vocês sempre vão dizer as partes negativas primeiro, ou seja, os ânions. Vocês usam D para separar as duas e depois dizem o nome do cátion. Vamos ver aqui embaixo. NaCl é o sal mais comum, tão comum que ele é chamado de sal de cozinha ou simplesmente sal. O Cl é um ametal, ele normalmente fica com carga negativa e forma o íon Cl-, se vocês forem olhar. O Na+, também está aqui, e nós chamamos no final de cloreto de sódio. Por quê? Cl- cloreto, D para separar a carga positiva da negativa, e o cátion sódio é basicamente o cátion sódio, ele não varia em inox, basta vocês escreverem o nome do elemento. Vamos para um pouquinho mais complicado aqui embaixo. MnO4, ele já é um oxiânion. Se vocês forem olhar lá atrás, vocês têm que calcular o NOx para saber qual é a nomenclatura dele. Já adianto, o Mn aqui está com NOx 7, então ele vai pedir o prefixo per. Então esse é o íon permanganato, já que o elemento central é o manganês.
cátion que nós temos aqui é o cátion prata. E a prata não varia muito em NOx, ela geralmente tem o NOx mais 1. Então, esse é o sal permanganato de prata. Toda a nomenclatura de ácido e base que vocês aprenderam até agora vai ser aplicada aqui. Ou seja, se vocês aprenderam bem a outra parte da lição, essa daqui vai ser bem tranquila. Se não, eu recomendo que vocês voltem para os outros vídeos e façam alguns exercícios em cima, mas vamos fazer mais alguns exemplos para fixar bem essa ideia dos sais. Aqui é um pouco mais difícil de separar entre parte positiva e negativa, mas se vocês forem olhar bem, o NH4 apareceu antes, ele é o cátion amônio, e ele tem uma única carga positiva. Então nós podemos dizer que esse ânion aqui tem uma única carga negativa. Ele é o fósforo, e se vocês calcularem o NOx dele, ele apresenta NOx mais 5. Como é o maior NOx da família, ele é derivado do fosfato. Mas ele tem 2 hidrogênios presos aqui, então ele é o dihidrogeno fosfato. D separa a carga positiva da negativa. E o nosso cátion amônio. H3 ou mais. Não é muito comum ele aparecer como sais, mas esse sal aqui especificamente existe. Ele é o íon hidrônio, então ele tem uma carga positiva. Esse ânion aqui tem uma carga negativa, uma única carga negativa. O cloro, se vocês forem calcular, apresenta NOx mais 7, então automaticamente ele pede o prefixo per. Então ele é o perclorato de hidrônio. Esse daqui é um pouco capcioso. O SO4, se vocês lembrarem bem, vocês podem reconhecer do sulfato. Por que ele é chamado de sulfato? O enxofre aqui está com NOx mais 6. E é o maior NOx que ele pode assumir de acordo com a família dele. Como ele tem carga menos 2, o TiO vai ter carga mais 2. Como é um oxicátion, ele ganha um ILA no final, e esse é o elemento titânio, então ele vira o sulfato de titanilo. A maioria dos sais não vai ser tão complexa quanto esses 4 últimos. Geralmente os exercícios vão pedir sais parecidos com esses 2 primeiros, então se vocês acharem muito complexo por ter um oxicátion, não se preocupem. Esses sais são relativamente raros. Aqui nós temos o K, que é o potássio. Ele não varia em NOx normalmente, ele tem carga mais 1. Como nós temos 2 cargas positivas, podemos assumir que o resto tem 2 cargas negativas. Só que aqui tem uma pegadinha. Se vocês forem calcular o NOx do enxofre, vai dar um NOx maior do que a família dele suporta. Por quê? Como a carga total é menos 2 e cada oxigênio fornece menos 2 também, nós temos 16 cargas negativas aqui, e para dar menos 2 nós precisamos de 14 cargas positivas no enxofre, ou seja, 7 cargas positivas para cada um. Mas o enxofre não assume NOx 7, o maior NOx que ele pode assumir é o 6. Isso significa que esse oxigênio aqui está na forma de um peróxido. E como o enxofre vai estar no NOx máximo, ele é o peróxido sulfato de potássio. Como eu disse, esses 4 últimos aqui são mais complexos, é só para vocês verem a nomenclatura aplicada. Basta vocês dizerem o ânion, D e o cátion. Existem algumas modificações que a nomenclatura de sais pode sofrer. Quais são essas modificações? Nós podemos ter água presa dentro do cristal do sal, e nesse caso nós chamamos de sal hidratado. Basta vocês dizerem um número de águas e hidratado ao final do sal.
Nada impede também a gente de ter mais de um cátion ou mais de um ânion. Nesse caso nós chamamos de sal duplo. Aí nós vamos dizer todos os nomes de ânions, o D que separa a carga positiva da carga negativa e o nome dos cátions separados por E, sempre em ordem alfabética. Nosso sal também pode ter um OH- ou um H+. O H+ já apareceu antes, mas o OH- aparece como íon separado. Nós chamamos esses tipos de sais de hidroxissal ou hidrogenossal. Tem uma outra nomenclatura para eles que é chamada de sal ácido ou sal básico. Só que essa não é tão boa de ser usada porque às vezes um sal ácido, quando dissolvido na água, tem caráter básico ou vice-versa. É um pouco capcioso isso, mas não se preocupem com isso agora. Foquem só aqui. Tendo OH- é um hidroxissal e tendo H+ é um hidrogenossal. Não importa qual dos dois tenha, basta vocês dizerem o número de OH- ou de OH+, e o prefixo hidroxi ou hidrogeno na frente do ânion. Sempre na frente do ânion que vocês vão acrescentar esses dois. Mais uma vez, o D separa a carga positiva da negativa. E, por último, nós podemos ter sais com o íon óxido. Nós falaremos dele no próximo vídeo, que são sais de oxicátion, igual ao do titânio que apareceu antes. Nós falamos o nome do ânion, D, que separa a carga positiva da negativa, e o nosso cátion vai ganhar o sufixo -ila. Então vamos ver como é que isso funciona. Os sais podem receber a nomenclatura ânion D cátion, como dito antes, às vezes vai ser necessário escrever o NOx. E também tem uma outra nomenclatura possível para quando tem muitos ânions e muitos cátions, que vocês dizem o número de ânions e o número de cátions explicitamente. Normalmente não é necessário dizer quando tem um único de cada um, mas no caso de sais duplos, pode ser importante fazer essa distinção. Vamos ver então como é que isso se aplica na prática. O SO4 é o sulfato e ele é a carga negativa. O bário não varia em inox, então esse é o cátion bário. Então basta vocês dizerem sulfato de bário. Como tem 8 águas, nós dizemos que ele é octa hidratado. Quando tem água ao final do sal, é basicamente nomear o sal normalmente e vocês dizerem quantas águas tem. Vamos ver esse daqui embaixo. A carga negativa está no PO4. Se vocês olharem lá atrás, ele é o íon fosfato, porque o fósforo está com NOx mais 5, o maior NOx da família dele. E ele está balanceando dois cátions diferentes. O cátion amônio e o cátion manganês. Como o manganês varia em inox, nós precisamos dizer que é o cátion manganês mais 2. Como saber que é o cátion manganês mais 2? Só conhecendo a química mesmo. Se vocês forem balancear a carga, vocês lembrarem que o fosfato é PO4 3-, vocês vão descobrir que o manganês tem carga mais 2 aqui. Na prática, sais assim são realmente difíceis de descobrir o NOx, mesmo para quem é especialista. Você precisa de alguns equipamentos mais refinados ou de alguns testes químicos para você saber qual é o NOx desses elementos quando tem mais de um cátion. Então não se preocupem muito com isso agora, é só para exemplificar esse final. Então ele é o fosfato de amônio e manganês, porque o A vem antes do M na ordem alfabética, hidratado. Aqui, esse O está sozinho junto com o cátion, então ele é um oxicátion.
Se ele tivesse com OH, ele seria um hidroxissal e entraria junto com o cloreto na nomenclatura. Mas como ele é um oxicátion, ele vai entrar junto com o cromo. Cl- é o cloreto. O D separa a carga positiva da negativa. E o cromo, quando tem um oxigênio junto, ele ganha o sufixo -ila. Então ele é o cloreto de cromila. Aqui nós temos um OH, então ele é um hidroxissal. E esse F está sozinho, então ele é o fluoreto. Então nós temos hidroxifluoreto de magnésio e o magnésio não varia em inox. Então basta escrever o nome do elemento. Aqui embaixo nós temos vários cátions e vários ânions. Mesmo dizendo NOx, seria difícil saber qual é a quantidade de cada um. Tem várias possibilidades para balancear a carga aqui. Então nós precisamos dizer quanto que tem de cada cátion e de cada ânion. Os ânions são o fluoreto e o fosfato. E Fl vem antes do FO. O cálcio é o único cátion. Então fica fluoreto e trifosfato de pentacálcio. É uma nomenclatura difícil? Parece, mas basta vocês dizerem quanto que tem de cada um, já que tem mais de um íon no caso do fosfato e do cálcio. Esse daqui, embaixo, é chamado de alúmen e ele forma sua própria classe de sais duplos, mas nós vamos nomeá-lo como se fosse um sal duplo qualquer. Todo alúmen tem um sulfato, um cátion mais 1 e um cátion mais 3 e 12 moléculas de água em sua rede cristalina. Mas não se preocupem com saber que isso é um alúmen agora. Aqui a única carga negativa que se apresenta é o íon sulfato. E como nós temos um único de cada cátion, nós não precisamos dizer quantos sulfatos tem, bastaria balancear a fórmula. Mas podemos dizer sulfato ou disulfato. Entre o alumínio e o potássio, o alumínio vem primeiro em ordem alfabética, então fica sulfato de alumínio e potássio. Por fim, basta dizer quantas moléculas de água nós temos. Como são 12, usamos o prefixo dodeca hidratado. Bom, a aula de sais se encerra por aqui. Se vocês estão bem treinados em ácido e base, sais não são um mistério tão grande. Basta vocês dizerem o nome do ânion e o nome do cátion. Com algumas peculiaridades que na maioria dos sais nem vão aparecer. Eu citei para vocês saberem que existem e não serem pegos de surpresa caso apareça. Então eu encerro por aqui esse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like aqui embaixo e deixem suas sugestões. Até mais!